Sejam bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, que tem por objetivo a disseminação e a prática do Evangelho de Jesus, o Evangelho do nosso tempo. O nosso tema de hoje consta do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens 1 e 2. Onde abordamos bem-aventurados os pobres de espírito. Muito bem. Certo dia, Jesus caminhava com o povo e foi ao pé do Monte Sinai que ele compartilhou conosco as bem-aventuranças. Mas o que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças referem-se às virtudes que nós devemos adquirir ao longo dessa vida. As virtudes nos aproximam de Deus. Mas o que significa bem-aventurados? Bem-aventurados são aquelas pessoas que são felizes. Bem-aventurados os pobres de espírito. Diferente do que possa parecer, quando Jesus se referiu aos pobres de espírito, ele não estava mencionando pessoas bobas, tolas ou desprovidas de inteligência. Quando Jesus se refere aos pobres de espírito, ele faz menção às pessoas humildes, às pessoas simples, às pessoas que sabem que acertam, mas que também erram ao longo dessa vida. Muito bem. Nós habitamos um planeta imperfeito, chamado Terra. E esse planeta imperfeito é habitado por seres imperfeitos, que somos nós. Significa dizer que temos muitas qualidades, mas também temos muitos defeitos. E ao longo dessa vida, nós temos a oportunidade de melhorar, sair daqui melhor do que chegamos. Isso tem uma relação direta com a reforma interior, com a reforma íntima, que nós possamos nos reinventar ao longo da estrada da vida, saindo daqui melhor do que chegamos. Afinal de contas, quando a gente chega nesse planeta, quando a gente sai da barriga da nossa mãe, o que nós trazemos conosco? Não trazemos nada, não é verdade? E aí a gente começa a crescer, começa a estudar, começa a trabalhar. E aí vêm os nossos sonhos. Quais são os seus sonhos? Os mais novos costumam começar a sonhar com o primeiro celular. E logo depois, em trocar o primeiro celular, porque aquele já ficou desatualizado, não é verdade? Existem outros que sonham com o carro, com a moto, com o sapato, com a bolsa. Existem pessoas que sonham a vida inteira com a casa própria. Há também aqueles que sonham com um cargo de supervisor, coordenador, gerente. Mas a pergunta que a gente coloca aqui é: quando a gente morre, o que a gente leva com a gente? O carro, a moto, o sapato, a bolsa. Aquele cargo tão difícil de conquistar, que fez a gente abrir mão de tantas coisas, de supervisor, coordenador, gerente. Nada disso a gente leva com a gente, não é mesmo, pessoal? Quando Jesus esteve aqui, ele nos ensinou que o que levamos dessa vida são as virtudes. São as virtudes que nos aproximam de Deus.
Desta forma, bem-aventurados os aflitos, felizes aqueles que sabem sofrer com serenidade. Bem-aventurados os misericordiosos, felizes aqueles que perdoam. Bem-aventurados os pobres de espírito, felizes aqueles que são humildes, que sabem que têm oportunidade de melhorar ao longo dessa vida. Diante disso, será que nós estamos correndo atrás das coisas que realmente valem a pena? Pessoal, qual é o oposto da humildade? O oposto da humildade é o orgulho. E devemos ficar muito atentos com o orgulho. Porque o orgulho ele nos cega. E quando a gente fica cego, a gente não enxerga os nossos defeitos. Nós, seres humanos, imperfeitos que somos muito bons de enxergar os erros dos outros. Mas precisamos melhorar muito em enxergar os nossos erros. O humilde ele respeita a vontade de Deus. Ele tem consciência que existirão problemas ao longo da estrada da vida. Por sinal, depois de um problema vem outro. A vida é feita de problemas. Eles fazem parte da nossa caminhada evolutiva nesse planeta. O poeta já dizia: pedras no caminho, guardo todas. Um dia construirei um castelo. Problemas fazem parte da vida. Agora, como é que o orgulhoso, em algumas situações, pode se comportar ao enfrentar um problema? Talvez ele chegue ao ponto de questionar a Deus. Meu Deus, por que eu? Por que comigo? E talvez a resposta que venha lá de cima seja: por que não? Somos todos iguais perante a Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Então devemos ter serenidade. Afinal de contas, nada acontece diferente da vontade de Deus. Um ditado já dizia: Deus escreve certo por linhas tortas. E aí veio um sábio e aprimorou: Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que ainda não sabemos ler. Muito bom. Assim, dessa forma, não precisa ter medo de nada. Tudo conspira ao seu favor. Precisamos ter força, fé, coragem e esperança que as coisas vão melhorar. Cientes que aquela é a vontade de Deus e aquele problema que atravessa faz parte do nosso caminho de evolução. Humildade para entender esses desafios que se apresentam ao longo da estrada da vida. Não podemos perder a oportunidade de melhorar. O primeiro passo da mudança, a consciência. Segundo passo da mudança, o desejo de querer mudar. O terceiro e o mais difícil, colocar em prática. Vamos trazer para a nossa realidade? Nós já sabemos que fazer exercício físico faz bem para a saúde. Nós queremos fazer exercício físico,
Mas será que de fato a gente está colocando em prática aquilo que a gente deseja? Para que a gente coloque em prática, precisa ter perseverança, força de vontade, vencer o desafio de todos os dias. Dessa forma, busque fazer uma reflexão diária, todos os dias. Avalie como foi o seu dia. Identifique o que poderia ter sido feito melhor. E pessoal, se não encontrar nada, desconfie. Afinal de contas, sempre dá para fazer melhor. Lembre-se que Jesus está sempre conosco. Ele nunca nos abandona. Que a sua vida seja repleta de luz, de paz e de amor. E que ao longo dessa estrada você possa praticar a caridade com o próximo. Que assim seja, graças a Deus.